Bom dia, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos nessa terça-feira. Aqui tá frio, mas também tá ensolarado. E hoje a gente começa uma série aí de lives que toda segunda ou terça a gente vai ter, né? Que a gente chama de Manhãs da Alma. E qual é a proposta do Manhãs da Alma? É a gente trazer assuntos que surgiram de repente nos atendimentos, aqui mesmo no Instagram ou durante a semana, para a gente trabalhar internamente. É para ser algo curto, mas algo que realmente aí toque a sua alma e que possa te transformar. E hoje a gente vai falar sobre como liberar a culpa. Culpa, na verdade, as pessoas muitas vezes não conseguem, né, definir o que é culpa, da onde ela vem, por que ela acontece, né? E isso, gente, normalmente ela é assim uma prisão. A culpa é uma prisão, assim, né? Então, eu quero falar para vocês, primeiramente, vou convidar vocês, né, que vocês se conectem com o seu corpo. Fechem os olhos, deem um bom dia aí pro seu corpo. Bom dia, corpinho, se conecte com ele, né? Pergunta para ele que grandiosos feitos, que grandiosas coisas vocês podem fazer hoje juntos, né? Quem pode contribuir para que você, né, possa expandir, se sobrecriar hoje. E se conectando com o corpo tem muitas respostas, né? Que muitas vezes a gente não tá conseguindo entender de repente aí com a mente, né? E a culpa é um sentimento assim normal da mulher, né? Parece que a mulher já nasceu com culpa, e isso é verdade, né? Por que ela nasceu com culpa? Porque ela traz também memórias, né, herdadas, memórias aí ancestrais de culpas, né, principalmente aí do passado, mal elaboradas, e daí a gente acaba repetindo também as culpas. Mas eu vou trazer aí um conceito de culpa para vocês entenderem melhor. O que é a culpa, né? A culpa é um auto-julgamento, uma autopunição, muitas vezes, né? De algo que muitas vezes aconteceu, né, na sua vida, alguma coisa assim. Só que dentro de você tem um sistema de regras e crenças que pode ser da tua família. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá aqui? A Priana, Elaine, né? Então, assim, a gente tem um sistema de crenças, um sistema de regras internas, né? E que muitas vezes, se a gente faz algo diferente disso que a gente estabeleceu que seria o ideal, e muitas vezes isso tem a ver com uma autocobrança também, né? Porque a gente se cobra muito de ser assim, de ser assado, que o ideal seria ser assim, que o ideal seria ser assado, né? Seria ser como de repente aquela pessoa, ou de repente como os meus pais esperam que eu seja, né? Conforme a nossa criação. E daí, quando que vem a culpa, né? Quando eu simplesmente faço algo diferente do meu sistema de crenças, ou das minhas regras internas, ou até quando tem a ver com as regras aí da sociedade como um todo, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque existem vários tipos de culpa. E tem as culpas que a gente cria, né? Porque é muito baseado no auto-julgamento, na autopunição, né? As mulheres, e aqui eu falo de mulher para mulher, né? A gente se cobra muito. A culpa por não ter dado certo um relacionamento, a culpa por não. A principal que aparece assim no consultório, né? É a culpa dos filhos, né? Esses dias eu tive uma constelação em grupo. E daí veio à tona uma questão de culpa, a gente estava trabalhando assim o dar e receber, né? E daí veio à tona numa pessoa a culpa dela não ter cuidado dos filhos e ter deixado eles na creche, por exemplo. Essa culpa ela é bem comum, viu? Das mães principalmente.
Mas mães, quero deixar um recado aqui pra vocês, né? Mães, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem, com os recursos que vocês têm, né? E pode ter certeza que vocês estão fazendo o melhor, assim, não quer dizer do melhor ou pior, assim, né? Mas vocês estão fazendo, assim, o melhor que vocês podem, né? Muitas vezes melhor do que, de repente, tua mãe, a tua avó podia fazer. Pode ter certeza disso, né? E os filhos, a gente não pode, né? De repente, colocar, assim, eles numa bolha e proteger eles. Gostaríamos, né? De repente, de colocar numa bolha e proteger. Mas a gente não consegue, porque eles também precisam ultrapassar essa bolha, porque isso faz parte aí da evolução deles, dos processos deles, né? Então, quando a gente libera isso, a gente libera também todo tipo aí de culpa. Mas existem vários tipos de culpa, né, gente? Mas o que acontece quando eu me sinto culpada? Acho que o principal sentimento que a gente quer falar aqui, a gente quer liberar, é que quando a gente se sente culpada, a gente fica presa ao passado, né? Porque é algo que aconteceu normalmente aí no passado, e daí quando você se lembra, de repente, de algo assim, né? E a gente tem várias culpas, de repente, armazenadas, daí eu lembro daquilo e me sinto culpada. E aí, essa culpa, esse link da culpa mal elaborada, às vezes vira uma autopunição, que às vezes existem níveis de culpa, né? Mas de repente, assim, é uma culpa muito grande, que tu te sente muito mal por ter feito isso e tal e tal. Daí você se autopune e não libera essa culpa, né? Porque aí entra uma questão assim, entra assim, quem que vai te julgar, né? Ninguém aí de fora é pra te julgar, né? E só que a gente tem muito medo ainda, né, do julgamento externo. Mas quem tá mais se auto-julgando é você mesma, né? E às vezes, de repente, tem uma questão com Deus, né? Ou religiosa, ou espiritual, né? Que pensa, meu Deus, o que eu fiz, né? Mas Deus, se você se arrependeu de algo, pode ter certeza que esse algo, assim, vai ser perdoado, digamos assim, por Deus, né? Porque Deus, no momento que tu te arrepende e quer fazer diferente, Ele esquece totalmente, né, de tudo que foi feito. Só que a principal perdão que precisa ser feito dentro da culpa é de você mesmo, né? É você se auto-perdoar. Então esse é um ponto muito importante, né, gente? Porque vamos pensar numa linha do tempo aí. A gente vem, né, trazendo culpas, tipo, heranças de culpas de coisas que a gente fez e de repente se autopune, se autojulga, né? E daí daqui a pouco tu tá aí com uma pilha de culpas que tá ligada ao passado e que tá te impedindo aí de fluir, né? Então pensem aí rapidamente, vocês vão lembrar de algumas culpas provavelmente que vocês tenham, assim, culpa de repente não ter tentado alguma coisa, a culpa de um relacionamento não ter dado certo, a culpa de repente de eu não ter cuidado mais do meu filho, ou cuidado mais da minha mãe quando ela estava doente. Gente, é muita culpa, é muita culpa. E hoje a gente quer liberar isso. A gente vai fazer um exercício no final aqui, né, desse momento, desse encontro, para liberar essas culpas, porque elas vão criando assim pesos invisíveis que a gente não consegue nem mensurar. Mas então a primeira coisa assim que eu digo para vocês que é necessária é: opa, dentro do meu sistema de crenças, dentro, né, do que eu acho, julgo certo ou errado, será que eu não tô sendo muito exigente comigo e criando culpas que de repente não são necessárias, né? Principalmente se for eu ficar me remoendo e me lembrando, né, de algo que já passou
e eu ainda sinto culpa. Então, o que acontece? Eu preciso liberar isso do meu coração e muitas vezes liberar isso, principalmente aí do meu corpo, porque no corpo a gente vai armazenando dores, vai armazenando traumas, né? E isso vai impactando, né? Dores, questões até assim físicas, né? Que acontece assim de doenças, né? E como mesmo a gente fala, né? A doença ela começa na alma, né? Num nível, digamos assim, energético, né? Então, depois ela vem, né, pro emocional e daí por último ela se materializa aí no nosso corpo. Então, quando a gente tem um conflito, a gente está resolvendo esse conflito, provavelmente vai se manifestar alguma coisa aí no meu corpo. Quem nunca, né, passou de repente por um estresse muito forte e de repente deu alguma coisa na pele, no cabelo, dor de estômago, né? Então começou um conflito que eu mesmo provavelmente criei e por isso que eu quero falar para vocês, né, que a culpa é algo que a gente cria, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, não é algo assim que às vezes, ok, né? Tu errou e tal, vem a culpa e daí tu passa por cima. Mas às vezes, gente, essa culpa ela não deveria ser tão exacerbada, assim, não precisava a gente dar tanto ênfase para essa culpa. A gente pode olhar para ela, sim, mas pode liberar ela para que a gente se sinta mais leve. E o principal ponto aqui, que de novo, né, batendo nisso, que quando a gente olha para o passado, identifica essas culpas, né? Então, se alguém aí tá com um caderninho ou tá lembrando aí de algumas culpas que ainda de repente tá remoendo e tal, né? Pensem nisso, né? O quanto isso tá prendendo vocês de serem vocês mesmas, assim, né? Vocês mesmas na sua essência, principalmente vivendo algo assim que é a sua potência, que é voando mais alto, né? Então, quando eu penso nisso, muitas vezes eu tô linkada aí a alguma culpa que já não faz mais sentido. E a primeira coisa que eu preciso fazer é me liberar dessa culpa e principalmente é o perdão. Eu diria assim, pode ser o perdão do outro, né? Mas o principal perdão que vai me liberar é o perdão de mim mesma, né? Eu me perdoar. Ah, eu fiz errado, né? Tá tudo certo, agora eu não posso consertar o passado. Ah, aconteceu tal coisa e eu não fiz, né? De repente. Ok, agora eu posso fazer diferente, né? Então tem muitas questões aí que a gente pode, bom dia, que a gente pode trabalhar dentro de nós para liberar isso e se sentir mais leve. E daí eu trouxe algumas coisas aqui, né, gente, que fala o seguinte: a culpa, ela nos afasta da nossa autenticidade. O que é essa autenticidade? É algo assim, né? Pode, eu quero muito falar sobre isso. Muito bem, é Alácia, né? Agora, ai, não sei o teu nome, coloca aí o teu nome que isso faz muito sentido, viu? Faz muito sentido. Por quê? O que acontece? Existe, assim, algo que de repente alguém, né? Falou, Alácia, alguém falou, fez algo pra nós. Isso é um ponto muito importante, viu, Alassi? Bem lembrado. Alguém fez algo para nós. E daí, assim, o que acontece é o seguinte: a pessoa fez algo para nós, vamos dizer aí, que nem a Alassi trouxe a questão do abuso. E muitas vezes, nesse caso de abusos, né, com os atendimentos, enfim, né, as constelações que a gente faz, os cursos, o que a gente vê? Que a pessoa, né, porque ela tá com aquele trauma, com aquela questão aí do passado, ela acha, principalmente quando o abuso aconteceu, quando ela é criança, até adolescente, tá? Até adulto mesmo, viu, gente? É um tema bem sensível, né? Mas ela acha que ela foi culpada, né? Ela, de certa forma, assim, vamos dizer, vamos dar outros exemplos além do abuso, né? A pessoa que foi traída, né?
Às vezes, ela acha que ela foi a culpada, digamos, por ser traída, né? Ou porque ela traiu. E daí a gente precisa ir bem a fundo para entender o que está acontecendo naquele momento, naquele sistema, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que foi abusada, ela normalmente, e aqui a gente pode falar de abuso sexual, psicológico, moral, porque existem vários tipos de abuso, né? Ela normalmente, ela tá ali e aconteceu, né, essa situação. Muitas vezes a pessoa, ela tava, se ela é criança, desprotegida, né? Ou muitas vezes, até como adulta, ela não aprendeu a como se proteger, né? Ela nunca, de repente, foi protegida ou ensinado, não aprendeu, e num momento ali de inocência ela acaba aceitando, né, os tipos de abuso, principalmente porque ela não sabe, assim, o que é abuso, o que não é, sabe? Tem muito isso, aparece muito isso em consultório, né? E daí, o que acontece? Como ela não liberou esse trauma, né? Muitas vezes o que vai acontecer? Ela vai se sentir culpada. Por quê? Porque ela deixou acontecer, vem várias coisas aí na cabeça da pessoa, né? E eu acho bem importante isso que ela se trouxe, né? Porque muitas vezes é uma questão do outro, né? O outro fez e a gente, por não saber separar o que é do outro e o que é nosso, acaba comprando uma culpa aí que não é nossa, né? Então, se liberar disso, né? Se perdoar, assim, não no sentido de abuso, se perdoar porque a culpa não é sua, mas a questão, assim, de se perdoar por sentir culpa, né? Se perdoar por sentir culpa, porque quando a gente libera isso, a gente entende que existem atitudes que são do outro, que é do outro, né? E daí, digamos que a culpa é dele, ele que tem que repensar, né, nas questões morais e éticas e tal. E eu, né, vou me fortalecer a partir disso, curar, que provavelmente seja um trauma para essa pessoa. E muitas vezes nessas questões de culpa, né, a maioria das pessoas, elas ficam quietas, elas guardam para si, né? N coisas assim, porque nessas questões graves que ela criou uma culpa que é dela, ela guarda para si, e por medo, principalmente, que nem a Pri falou aqui, por medo, por julgamento, ou porque não tem com quem falar, né? E por isso que nós, terapeutas, consteladoras, psicólogas, somos tão necessárias aí, né? Porque eu vejo, assim, quando eu faço os movimentos, quantas culpas vêm à tona que de repente a pessoa nem sabia que ela tinha aquela culpa, né? Então, aqui que ela se trouxe, percebo que algumas mulheres apresentam dificuldade de prosperar. Tem sentido, com certeza, Lassi, porque é o que eu falei, existe a culpa que vem do sistema, né? Então, isso aqui é muito presente, gente. Até anotei algumas coisas assim, porque a gente herda isso, né? Mas tem algumas culpas que não são as do dia a dia, as morais, né? Aquela do meu sistema de crenças. Tem a culpa que é sistêmica. E como que funciona essa culpa sistêmica? É quando eu, por exemplo, tenho uma lealdade invisível, né, com o meu sistema, com alguém, tô ressoando com alguém do sistema, e eu tô muitas vezes linkado a pessoas que, vamos dizer, essas mais próximas, né, nossa mãe, nossa avó, não vai muito longe aí do nosso sistema. E daí o que aconteceu? Eu tô ressoando, e normalmente até na psicogenealogia a gente fala que tem simetria, né, com tal pessoa. E daí, vamos lá, quais são os tipos de simetria? A simetria pode ser por nomes parecidos, pode ser por datas, né? Data de aniversário, data de concepção, que é 9 meses antes do meu aniversário.
pode ser por similaridade de jeito, similaridade de física, né? A gente é simétrico a pessoas da nossa árvore genealógica. E daí o que acontece? Por lealdade, né? Isso dentro do sistêmico, né? Da visão sistêmica, eu tenho culpa de prosperar, porque de repente eu sou a única que tô conseguindo me desvencilhar, né? Dessa questão da escassez. E daí eu não consigo prosperar porque eu sinto culpa de prosperar, digamos assim, né? Não só prosperar, né? Mas faz muito sentido isso que ela se trouxe, que vai muito além, porque não é só prosperar, pode ser culpa de ter um relacionamento feliz, porque de repente nenhuma das mulheres tiveram relacionamentos felizes, pode ser culpa de fazer dinheiro, né? De prosperar, pode ser culpa de cuidar do seu feminino, de ser mais feminina, de cuidar do seu sagrado feminino. E daí, digamos assim, eu me sinto culpada, sei lá, de me cuidar, de, né, assim, tá mais bonita, a culpa até de ser feliz, gente. Então pense muito sobre isso, assim, isso faz muito sentido. Quando cai a ficha que eu de repente criei uma culpa por uma lealdade invisível, né? Uma lealdade aí sistêmica, de repente com as mulheres, com os casais, né? O que aconteceu na sua história familiar que faz, né, com que eu pense assim, nossa, eu não posso ser melhor do que eles, porque se eu for melhor do que eles, eu vou, né, tá não pertencendo, né? E quem me acompanha sabe que eu digo, né, que o sentimento de querer pertencer, ele é a coisa mais forte que existe, principalmente eu querer pertencer à minha família, né? Então, para eu continuar pertencendo, ser aceita e não me sentir rejeitada, eu me saboto muitas vezes, sinto culpa de ser diferente, né, diferente das pessoas da minha família. Só que, gente, o grande segredo aqui, gente, é estourar a bolha, tá? É assim, eu sou diferente mesmo, mas eu pertenço, porque eu vim fazer diferente nesse sistema. Eu amo muito vocês e de repente eu sendo diferente, transcendendo as coisas que aconteceram no meu sistema, eu de repente até posso, né, assim, servir de inspiração, né, para outras pessoas. Com certeza isso acontece, né? E eu sempre fui muito diferente, muito, em todos os sentidos. Acho que eu fui uma das únicas, assim, que fui morar fora do país, sempre viajei, fiz o que eu realmente queria, o meu coração queria, né? Troquei de profissão, me separei. Então sempre fui muito diferente do que todas as pessoas e mulheres, né, fizeram, empreendi, né, continuo empreendendo. Então, assim, até liberar essas lealdades invisíveis, a gente sente culpa. Eu senti, né, várias vezes culpa, assim, né, eu me lembro uma vez quando eu voltei do intercâmbio que eu fiz, né, e daí meu pai falou assim, nunca esqueci, para vocês verem como fica registrado. Então pensem, depois dessa live, coisas que ficaram registradas aí pra vocês. Meu pai falou assim, nossa, a Vanessa com 22 anos, eu tinha, né? Ela já viajou e já curtiu muito mais a vida do que eu que tenho, sei lá, acho que meu pai tinha 50 e poucos, né? Então, assim, quando vem um comentário assim, né, o que acontece? Culpa. Opa, eu tô aproveitando mais que meu pai, eu tô sendo mais corajosa, né, que o meu pai. Então, naquela época foi culpa. Hoje eu não sinto culpa, porque tudo é uma questão de escolha, né? E daí você pode escolher continuar, de repente, tirando, né, os tijolinhos da sua mochila e fazendo diferente, né? Porque você veio com essa missão no seu sistema, se rebelar, assim, né? Desobedecer, que nem a Lá se colocou, não se sentir merecedora, ainda que de forma inconsciente. Exatamente, né?
a gente não se sente merecedora. Por quê? Porque a gente herda também, né, dores, dores dos não merecimentos de alguém que a gente está ressoando no nosso sistema. Então, por exemplo, eu não sou boa, eu não... Aí tem uma construção, de repente, da autoestima, né? Tem a herança sistêmica, mas tem aquilo que tu viveu desde quando tu foi concebida, né? Vamos falar aí da autoestima. Então, mas não é por acaso, porque digamos que tu tem alguma questão de autoestima, de não saber o teu valor, de não se sentir merecedora, aí exatamente está o pulo do gato, que eu costumo dizer, né? É aí que de repente você precisa olhar, se aprofundar, trabalhar para poder dar essa virada, porque isso muitas vezes é a chave de tudo que você está buscando. Às vezes a gente fica buscando, né? É isso, é o sistema, é a energia, é o país, é a política, tal. Não, a chave de tudo está em você. Se você sabe, já tem consciência, né? Que a questão sua, sei lá, é merecimento, então o que você pode fazer de movimento para se sentir merecedora? Né? A primeira coisa vai partir de você, não vai partir do outro. É de repente se permitir ir num lugar e tomar um sorvete, é se permitir programar uma viagem, é se permitir receber um abraço, é se permitir receber um elogio, é se elogiar, ir lá na frente do espelho e se elogiar. Então, entende que a ação tá aqui e agora, aqui no presente, né? Então, aqui que eu trouxe as questões para vocês. Tem casos, por exemplo, que a pessoa se sente culpada de sobreviver, né? Ontem até a gente estava na mentoria da formação de constelação, onde uma das alunas falou que a mãe dela faleceu no parto, né? Nesses casos, muitas vezes a criança se sente culpada de sobreviver, ou se teve algo grave na família, uma morte, um acidente, alguma coisa assim, e tá em ressonância, aconteceu perto do teu nascimento, enfim. Quando a gente vai investigar, a pessoa pensa assim, nossa, eu sobrevivi, né? E o outro não. Daí sente culpa por isso, e o que acontece? Acaba não vivendo, né? Então eu trouxe várias coisas aqui, gente. Culpa até afetiva, né? Culpa sexual, por exemplo, que é outra coisa, assim, culpa religiosa, né? Porque a religião, ela nos religa, mas ela também, dependendo da religião, ela vai nos colocar assim, do tipo, ela faz com que a gente sinta muita culpa. Isso não pode, isso é pecado, isso não sei o quê. Isso vai nos aprisionando, né? Não que eu não tenha que seguir uma ética, um código moral, né? Mas cuidado com os aprisionamentos. Mas eu costumo dizer que o principal aprisionamento é da nossa mente. E como que vem esse aprisionamento da nossa mente? Através do nosso sistema de crenças. Aquilo que foi implantado em nós, assim, né? Seja na nossa criação ou seja no sistêmico do que aconteceu, né? Então eu queria saber quem ficou até agora, se faz sentido para vocês isso que eu trouxe. Se vocês lembraram de algumas culpas, né? Porque a gente falou aqui da nossa construção como ser humano, né? E existe uma culpa, digamos assim, que é até neurótica, que eu não consigo me liberar disso e não consigo fazer outras coisas. E daí isso é um caso de tratamento mesmo, assim, né? De ir fazer terapia, ir fazer o que tem que ser feito. E esse caso das heranças, que muitas vezes são invisíveis, né? Então eu tenho culpa de prosperar, eu tenho culpa de ser uma mulher que de repente vem aqui e faz uma live que fala, eu tenho culpa de ser aparecida, né? Tenho culpa de ter muito dinheiro, culpa de ser uma mãe feliz, culpa de ser feliz nos relacionamentos. Mas por quê? Às vezes eu não sei o porquê, né? Mas quando eu vou olhar, olho para o passado, vejo que muitas mulheres, muitas pessoas não puderam fazer isso e eu tô em lealdade com isso normalmente, né? Então,
Muito, olha que interessante, né? A Lassi, estar viva foi um grande desafio porque minha mãe buscou abortar várias vezes. Então, na verdade, você é um milagre, né, da vida. E você que quer muito viver, porque senão não tinha acontecido, né? O universo disse assim, ela vai viver independente do que aconteceu. Então tu vai transcendendo isso, né? E ver o quanto é importante aí a vida, o quanto é importante viver, mas ressignificando isso, né? Porque às vezes tem alguma memória de rejeição, alguma questão, né, de que a gente leva junto e acho que vai ser rejeitada de repente em outras questões aí da vida, né? E só que na verdade essa rejeição vem lá no início, né? Então, mas que legal, eu vejo que tu também é do sistêmico, então o sistêmico ajuda muito a gente a liberar isso, né, gente? Então, assim, meu convite hoje no nosso exercício aqui, né, sistêmico, energético, né, é que a gente feche os olhos, né? Quem tiver aqui pode fechar os olhos, se não puder fechar os olhos, tá tudo certo. E é como se você olhasse para a principal culpa hoje, né? Ou que você identificou aqui, a culpa sistêmica, ou a culpa de algo que não deu certo, ou algo que você fez e se culpa, né? Olha para isso agora, de frente. Normalmente dá uma agoniazinha olhar para isso, mas eu tenho que olhar de frente para essas questões. Eu olho para isso e digo assim, até então, né? Você foi importante. Eu acolho você, porque por trás de você tinha uma intenção. Tinha algo invisível, algo assim, intencional mesmo. E quando eu tô segurando a culpa, é porque ela tem um mecanismo assim, né? Tem algo assim que eu me beneficio tendo ela. Eu não solto ela e não prospero, não sou feliz, né? Então eu fico nesse emaranhamento, dizendo que eu sou triste, eu sou vítima da situação, né? E eu olho para ela e agradeço. Eu digo, olha, até então você foi útil, você tinha uma intenção, você, né, me trouxe alguns aprendizados. Mas nesse momento eu libero você. Libero você para que eu possa me sentir mais leve. Você não faz mais parte de mim. Eu viro a página, deixo as coisas para trás e principalmente eu me perdoo se eu acho que eu errei, ou se eu acho que essa não era a melhor forma, ou eu me perdoo de não querer prosperar, de não querer ser feliz, porque eu de repente estava em ressonância com algo invisível, né, na minha vida, algo que eu nem tinha consciência, mas eu, a partir de hoje, escolho fazer um pouco diferente. Em honra também aos meus ancestrais, mas em honra principalmente à minha vida. A minha vida vale muito, a minha vida vale ouro e eu vou fazer o melhor que eu posso por ela, liberando todos os emaranhamentos invisíveis e liberando todas as culpas que não me pertencem mais. E eu devolvo ao remetente com partículas de consciência as culpas que não são minhas, as culpas que eu criei para mim, eu diluo e dissipo e libero isso para que eu possa poder viver melhor o meu presente e o meu futuro, principalmente o meu presente, o meu aqui e agora. E cada vez, gente, que vier uma culpa, né, vier algo assim que tá te aprisionando, tá te paralisando, né, devolva ao remetente com partículas de consciência e também dissipa isso. Vai conversando contigo, fala com seu corpo assim, corpo, eu libero, eu dissipo isso,
né? E eu não preciso mais disso, porque a partir de hoje eu escolho um novo caminho que vai me ajudar muito na construção do meu presente e do meu futuro. Gente, espero que tenha feito sentido. Eu não tô acompanhando o tempo aqui, porque não aparece pra mim. Mas então toda segunda ou terça a gente vai ter uma live, né? Assim, pra gente falar sobre isso, sobre esses temas principalmente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam depois rever e refazer quando precisar, né? Liberar as culpas aí que nos impedem de fluir, tá bom? Uma ótima terça-feira para vocês e a gente se vê em breve. Beijos!